Olá, mais uma vez, professor Juscelio com vocês, para a gente falar sobre assuntos da lida do bartender, né, da área de bartender. A gente começa com assuntos mais básicos, mais introdutórios, que inclusive não são aqueles meus preferidos, mas depois a gente avança para assuntos mais próprios ali, do como fazer um coquetel, do porquê fazer determinadas misturas e do porquê não fazer outras também. Mas essa parte introdutória a gente fala alguma coisa sobre o que são a estrutura dos bares. É claro que isso é complementado com as atividades presenciais, quando a gente pode ali fazer reconhecimento de utensílios, de estruturas e de rotinas e fluxos de trabalho que são importantes para ter uma boa execução e um trabalho bem realizado. Até porque uma das principais habilidades que se pede hoje do bartender é isso, é conseguir fazer um gerenciamento e não ser o cara mais espetacular. Claro que tem que ser bom nisso também, né? Em fazer um coquetel, em executar um coquetel, em planejar, em executar, mas que consiga fazer o bar como um todo funcionar, para que não seja apenas uma peça naquela empresa, porque efetivamente o que é um bar é isso. Nós, se formos pensar em bar, provavelmente o que a gente mais tem na cabeça é aquele bar americano, né? E, e é o que, na verdade, ditou a regra de hoje, que é um bar menos clássico, é um bar mais ousado e um pouco diferente do que é um bar europeu, que é mais clássico, em que as pessoas ficam normalmente trajadas de trajes mais formais e executam uma coquetelaria, não vou dizer que menos criativa, mas talvez um pouco menos inventiva e um pouco menos performática. Mas, na verdade, o bar ele é muito anterior. Tudo é conceitual o que é bar. Se nós pensarmos em bar como uma coisa, um lugar onde vai se tomar coquetéis, bom, isso é relativamente moderno. A gente está falando aí de menos de 200 anos. Se a gente estiver falando de bar, um lugar que se para tomar uma bebida, bom, aí talvez a gente esteja falando de muito mais tempo. E provavelmente a gente esteja falando da Europa. Os Estados Unidos é uma grande potência, mas tem aí como da forma como a gente vê hoje, 100 anos, né? Mas a gente tem, a Europa esteve aí desde sempre, muito antes do que a América. Ou ao menos fazendo esse tipo de atividade, né? Não estou negando que existia vida na América, estou dizendo que esse tipo de atividade era típica da Europa. Então, provavelmente os primeiros bares tenham surgido da Europa, na verdade. A própria palavra bar, ela tanto é a barra, e no espanhol se usa muito barra, é bem comum ver ali, ó, as barras se referindo ao bar, né, enfim, a estrutura aquela, mas não só a estrutura, né, que tem a barra, enfim, o balcão, mas o estabelecimento inteiro como as barras, mas bar também é, né, bar em francês também é barra, e basicamente surge dessa estrutura de balcão com uma barra para se apoiar. Aparentemente, as primeiras escritas sobre, né, os primeiros registros eram lá da França, século XVIII, ou seja, a gente tem aí mais de 200 anos. E se baseava exatamente nisso, né, naquela barra em que a gente se apoiava para tomar alguma coisa. E volto a dizer, vocês imaginem na antiguidade como é que era quando você saía, por exemplo, um exemplo interessante e verdadeiro com o maior barril de vinho do mundo da Mercier em Champagne e ia até Paris, que era relativamente perto, mas aquilo era imenso, exigia uma estrutura grande e várias paradas no caminho. O que você fazia no meio dessa viagem? Parava, ia aí numa hospedaria, numa taberna, enfim, pernoitava, comia e bebia. Ou seja, provavelmente os primeiros bares eram tabernas, né, rudimentares. Tem também, se percebe ali, é importante dizer, né? Bares não servem apenas coquetéis, não servem apenas bebidas alcoólicas, tá? Embora o que mais se lembre de bebida alcoólica de coquetel é com bebida alcoólica. Outra coisa, qual a diferença de drink e coquetel? Assunto para mais adiante, mas já vale comentar. Que drink, em princípio, é tudo que tem até dois ingredientes. Está escrito em algum lugar que eu não sei qual é, literalmente, tá? Mas se você conversar com as pessoas que foram estudar em instituições sérias, por exemplo, Universidade de Coquetel, falar com o Alex e perguntar sobre isso, ele vai te dizer,
Alex Mesquita, que fique bem claro, ele vai te dizer, não, olha, não, na verdade drink é tudo que tem até duas bebidas, com álcool ou não, a partir disso coquetel. Na prática isso aqui se usa indistintamente, só que é importante lembrar, né, que o que se serve num bar é um drink, né, com menos que um coquetel é um drink. Café, refrigerante, água, gin tônica, o que for. Uhum. E claro, né, quando os Estados Unidos ganham cena aí como um país importante, os americanos dão o seu ritmo para o bar. A gente vai ver que os grandes bartenders hoje basicamente são americanos, né? São bastante os que têm lá livros escritos e que, digamos assim, fizeram escola, são basicamente americanos. Tem também um crescimento desse tipo de estabelecimento na Segunda Guerra, tanto durante em que, né, em que algumas vezes se estava distante de casa e acabava indo ali, né, fazer. Os filmes às vezes tem isso, né, fazer um congraçamento qualquer e tomar uma bebidinha e tudo mais, e às vezes dava algum tipo de problema na corporação. Mas, sobretudo no período pós-guerra, né? Os pós-guerra sempre são períodos muito prósperos, né? Vai ser o pós-guerra, pós-pandemia, eles são coisas equivalentes. Quando você tem muita privação, o pós-motivo da privação vira uma grande celebração, e aí tem um crescimento natural desse tipo de movimento. E assim acontecia nos pós-guerra, né? O consumo ia muito adiante as atividades de fruição das pessoas eram maiores e mais numerosas. E tem também, né, o bar sempre tem uma ligação muito grande com os hotéis, embora aqui no Brasil a gente não veja muito isso, mas a maior parte dos grandes bares do mundo são em hotéis, tá? Pegando o público de executivo, pegando qualquer tipo de público que tenha se hospedado e que, enfim, trabalhou durante o dia, durante a noite não está em casa e quer fazer alguma coisa para se distrair, e aí pode aí jantar, tomar uma bebida, escutar uma música. E acredito que a gente talvez poderia investir mais nisso no Brasil, mais em bar de hotel, que é uma coisa que me parece que tem um bom retorno. E como eu dizia antes, aparentemente os bares primitivos eram as tabernas. Vale lembrar que tabernas se frequentavam dois tipos de mulheres, as que trabalhavam no bar e as que trabalhavam em outro tipo de fonte de diversão. Ah, mas se ela não trabalhasse em outro tipo de fonte de diversão, era tomada como, né? É importante a gente dizer isso, porque a gente está vivendo uma época em que a gente tem tentado desconstruir alguns conceitos errados e cristalizados, e o bar não tem que ser um ambiente democrático, né? Algumas vezes ainda hoje a gente tem isso, né? Um bartender, homem como... A própria palavra bartender, né? Em que se tinha antes, falava no barman, né? O homem do bar. E aí o que fazia quando a mulher trabalhava, né? E aí hoje a gente tem uma expressão que, digamos, não depende de gênero. Que, inclusive, eu acho bastante mais adequada, assim, mais sonoricamente melhor. Tem umas bobagens que se fala sobre a diferença entre bartender, barman e mixologista. Isso é o assunto que eu poderia começar hoje, de repente, repito na próxima aula. A bem da verdade, bartender e barman são a mesma coisa. A diferença é que um se refere ao sexo masculino, o outro não se refere ao gênero masculino, que não se refere a gênero nenhum. Se usou barwoman uma época, não tenho visto essa expressão ser usada. Agora, o mixologista deveria ser o bartender ou a bartender que não está trabalhando no bar. Por exemplo, alguém que trabalha para uma indústria de bebidas, que pode ser muito importante, que pode estar ali nos bastidores de muitos bares, aí, promovendo coquetéis novos, tendências novas, mas são pessoas que não estão na linha de frente do bar. Talvez seria, desse ponto de vista, se eu tivesse que me localizar aí no mundo do bar, seria eu, que eu dou aula, mas não fico lá trabalhando num bar. Mas acaba tendo uma coisa chata, assim, de se entender que mixologista é o cara que entende de misturas e o bartender é o cara que faz coquetéis. Não, vem cá, o cara que faz coquetéis não tem que entender de misturas. E aí se criou uma coisa, assim. E é muito mais legal dizer, eu sou mixologista, ninguém entendeu o que é, né? Eu sou barman, ó, todo mundo sabe. E
Por isso que eu evito essa expressão. Acho que ela tem sentido, mas acho que ela é mal usada. E na prática acaba virando a mesma coisa. Tanto que tu acaba vendo aí algum bartender que, né, que se acha um pouquinho mais legal, ele vai ser mixologista de tal bar, né? E aí você vai entender, bom, ele é um bartender. Eu não uso com muita distinção. Mas continuando aqui. Falávamos das tabernas, né, nos bares, a estrutura que tem nos bares, é claro, uma estrutura para deleite, vamos dizer assim, né, mesas, cadeiras, até mesmo sofás, poltronas, mas fundamentalmente a tal da barra. Tá? Aquilo ali é fundamental, aquilo é necessário para caracterizar. Embora a gente vai ver que às vezes o bar pode virar um carrinho, mas mais adiante a gente conversa sobre isso. O que se come num bar? E é importante também pensar nisso, porque um bar não é um restaurante. Um restaurante pode ter um bar, isso pode funcionar, mas um bar não é um restaurante. E o que as pessoas comem quando elas saem para beber é diferente do que elas bebem quando saem para comer. E aí é importante pensar nisso, tá? Em cardápios adequados. Não é muito adiante ali de talvez hambúrguer ou algo do tipo, porque não cabe muito um grande cardápio. Provavelmente vai ser isso, ali, um amendoim, tem umas... pipoca, como é muito comum nos pubs, né? Batata, alguma coisa de sanduíche rápido, um canapé, brusquetas, tapas, como é na Espanha, tira-gosto, salgadinhos, mas provavelmente não são grandes cardápios elaborados. Uma parte importante sobre isso é que você vender bebida é uma coisa, você vender comida é outra. As próprias normativas e licenças são diferentes. E por causa disso é que muitas vezes os bares são registrados como restaurantes. E aí eles conseguem ter qualquer vantagem do ponto de vista tributário e de registro. E aí são autorizados a vender alimentos. O contrário não pode ser feito. Contudo, é importante saber, independente da forma como for registrar, que fazer um grande cardápio exige toda uma outra organização aí de compras, de estocagem, de brigada de cozinha, efetivamente, que tem que ter pessoas para trabalhar, para fazer a lavação dos utensílios, para pré-preparo e tudo mais. Então, tenham em mente isso, tá? Se um dia vocês chegarem a uma gerência, pesem essas coisas todas para não fazerem propostas que não dão conta, que um estabelecimento pequeno ou muito voltado para bebidas não vai dar conta de fazer. E outra coisa, sempre teste, né, a aceitação dos seus cardápios pelos clientes. Isso vale para bebida e vale para comida. Porque não vai saindo, a gente vai entendendo que tem que ser cortado. Tá? Estava muito em moda aí, bares com 50 gins diferentes, exagerei no número, claro, de um monte de uísque, e a gente sabe que isso significa dinheiro parado. Se o cara tiver muito dinheiro e não depender disso, tudo bem, mas provavelmente ele não quer ver o seu negócio sem dar lucro. Então é importante ter isso em mente, tá? Fazer as bebidas do bar girar, ter um estoque do que é necessário. E do que é necessário é que não falte aquilo que saia muito e que se tenha o suficiente mínimo daquilo que saia pouco. Tá? É um pouco diferente de carta de vinho, por exemplo, que a unidade é uma garrafa. Se eu tiver só uma garrafa no estoque e uma mesa pedir, se a outra pedir, acabou. Com bebida, com destilado, tudo a gente consegue deixar ele aberto sem trazer nenhum prejuízo. E claro que isso facilita por um lado, mas isso te cria também um passivo, né, que fica ali parado sem gerar dinheiro, que custou provavelmente bastante. E aí, como eu comentei, seguindo aqui o que a gente tem para falar, a grande estrutura do bar é o tal do balcão, né, a barra, efetivamente, onde vai ter uma grande estrela. E aí, se é uma grande estrela, é um certo problema. Né? Porque às vezes ele não entende que a estrela não precisa ser o bonzão, coisa e tal, mas ele tem que fazer o seu serviço bem feito. Tá? Aí a gente tem que dizer, provavelmente vocês vão ser bem exigidos aí de aparência física e, enfim, no mundo dos negócios a gente não tem uma motosserra, a gente peço desculpas, mas a gente nunca sabe quando as pessoas resolvem e é quase sempre na mesma hora que você resolve gravar uma aula.
Mas, como eu disse, espero que não seja o Diego. Como eu dizia para você, sim, tem que ser um bom bartender não significa ser um bonzão, né? Significa saber ler o seu público, fazer os coquetéis que agradam a eles, saber quando que vale a pena abrir exceção e quando não vale a pena. E abrir muitas exceções pode ser problemático para o funcionamento do bar e, sobretudo, até mesmo para a questão de precificação. Inventar um coquetel na hora, ou tem um preço padrão tabelado, ou coquetel fora da carta é tanto, e esse preço tem que ser alto para dar conta de qualquer coisa que pedir ali, ou quando vê, tu tá perdendo dinheiro. E outra coisa que é interessante, já que eu falei sobre isso, né? Chorinho. Chorinho é dinheiro posto fora, né? Tentem desacostumar os clientes em relação a isso. Ah, mas esse cara vale a pena que vai tomar mais 10 coquetéis se ganhar chorinho. Bom, aí significa, né, que se para eu poder vender mais 10 eu tiver que gastar meio coquetel, tá valendo, né? Essas coisas a gente tem que ter um bom olho. Eu acho que uma das principais características do barman hoje é essa, ter um bom senso de administração do bar, por máximo que não seja o gerente, tá? Por máximo que não seja o head bartender. Ter um bom senso de administração, ter um bom senso do que vai, do que é consumido, do que faz sucesso, do que não faz, entender a hora de trocar a carta, entender o que tem que entrar nessa carta, o que tem que sair dessa carta e tudo mais. Mas isso a gente vai conversar na próxima aula com mais tranquilidade. E outra coisa também, nessa prateleira com exposição de bebidas. Aqui está um certo ponto de inflexão entre a escola americana e a europeia. A europeia é muito clássica, né? O bar todo atrás, todo direitinho. Se bobear, as bebidas tem que estar numa ordem que é imexível, como diria nosso ex-presidente Collor. Eu acho que eu não ligo muito para isso. Se puder ter coisas expostas, melhor. O pessoal das marcas aí, que provavelmente vai dar algum incentivo financeiro para o bar, vai gostar. Mas nem sempre isso é prático e nem sempre você tem um bom espaço para isso. Muitas vezes é um speed rail, né, que é um bolsão, vamos dizer assim, na frente da bancada de trabalho, em que você vai tirando as garrafas e trabalhando. Então, não tem uma regra para isso, efetivamente, mas, como eu dizia para vocês, é importante que vocês tenham uma ordem, pode não ter uma regra muito fixa, mas que seja uma ordem fácil de trabalhar. Provavelmente, se vocês tiverem um speed, as bebidas mais usadas estão aqui à frente, as menos usadas estão lá atrás. Alguma coisa das mais usadas tem que ter lá para aparecer, é uma questão comercial, sim, mas provavelmente aquelas bem pouco utilizadas, sobretudo aquelas para coquetel, enfim, fora da carta, vão estar lá, e aí você vai pegar direto lá. Isso é muito relativo de cada situação, efetivamente, de trabalho, e não acredito que, por regras, ajude. E na próxima aula também a gente vai falar disso com mais tranquilidade. E também, né, quando tiver uma aula presencial, a gente faz isso aí na prática e vê ali o que é conveniente e o que não é. Outras coisas que a gente tem que ter ali, né? Geladeira, máquina de gelo, armários, aí dependendo do caso, a própria cozinha. Uma coisa que eu acho que é importante a gente saber é que talvez hoje uma das grandes habilidades de um bartender, eu já falei várias vezes isso, né? Mas todas elas não eram bater coqueteleira e fazer graça, e fazer malabarismo. Por que eu digo isso? Porque um dia alguém que trabalhava num bar importante de Florianópolis me disse, uma casa noturna, né? Que é mais corrida ainda. Disse, nossa, vocês precisam ensinar eles a fazer coisas básicas. Encher uma geladeira, por exemplo. Eu disse, mas isso não é implícito? Não, não é. Tá. E por incrível que pareça, por favor, mais do que um serviço de alto nível, mais do que estar bem apresentado, que é assim muito importante, mais do que ter cuidado com higiene, não só de utensílios, mas também aí de insumos. A gente sabe, passou por um tempo que a gente percebeu que higiene operacional é importantíssima. Mais do que ter eficiência e manter a ordem, ou mais ainda, mais do que ter eficiência, é manter a ordem, manter um fluxo decente de trabalho. E uma das coisas é pensar que tudo isso aí a gente aprende lá, em materiais e custos, esse tipo de situação aí, né, finanças dos estabelecimentos. O que entra antes, sai antes, né, porque é menos dinheiro parado, do ponto de vista da economia,
E, obviamente, do ponto de vista operacional, se entrou antes, fica velho antes, tem que sair antes. Isso inclui, por exemplo, encher uma geladeira de trás para frente, né? Traz tudo que era velho para frente e começa a encher de lá. Ah, mas isso é óbvio, não é óbvio não. Tá? E é por isso que às vezes a gente vai numa balada e lá mais pro meio da balada, meio pro fim, tem a cerveja que tá lá, tá vencida, né? Claro, porque o problema foi cada vez vai para frente, cada vez vai para frente e evidentemente que um dia isso pode acontecer. Uma amiga pegou a Coca-Cola Light, só toma zero. Eu só tomo vencida, eles que percebeu o gosto. Eu achei estranho que eu não dei diferença da Coca Zero vencida ou não, mas enfim, o que importa é que, sim, essas coisas acontecem. E talvez gerenciar um bar assim operacionalmente é o que faz vocês serem contratados de extra para fixo do que fazer, nossa, ser um malabarista tremendo antes que eu seja xingado, né? Isso se chama, não, isso não se chama malabarismo, né? Mas é, que é, enfim, é aquela, né? Aquele malabarismo que agora eles me matam de vez, tá? Mas tem um nome adequado. Isso não vem exatamente do circo. E tem um flair mais, digamos, artístico e tem um flair mais de trabalho. Tem flair que efetivamente está mais voltado a fazer coquetéis com alguma graça do que a fazer graça e depois fazer coquetéis. Desculpem a minha leitura meio grosseira sobre isso. Mas fique bem claro, se chama flair, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, acredito que não. Insumo, gerenciamento de insumos, mesma coisa, né? Provavelmente sai antes. É necessário ter um bom cuidado sobre isso. E um bom cuidado sobre isso ele te ajuda não só a ter esse fluxo de entrada e saída, mas conseguir fazer um pedido de um jeito fácil. Você sabe que usa 10 termos de leite por semana. Chegou o dia do pedido, tem só 2, precisa pedir 8. Se tiver um aqui, outro lá, até tu fazer essa tua comanda aí de pedido de compra, dificulta muito mais. E máquina de gelo nem todo mundo tem, tá? E aí tem que ter um outro item que é importante, gelo. Cuidem para não ficar sem, que não é tão incomum que isso aconteça. E também não é tão comum que em épocas de mais movimento você não tenha que fazer pedidos maiores para se precaver de não ficar sem. Isso é um feeling que o profissional tem que ter. Tá? Fim de ano, feriado, coisa assim, onde vai muita gente sair, tem sempre as empresas de gelo dão conta de te entregar adequadamente. Falando sobre alguns tipos de bar, e aqui é a parte que eu acho menos importante, mas vamos lá, vamos falar. O que a gente mais tem aqui, tá? Como exemplo, não é aquele bar mais europeu, mas o bar americano, o American Bar. Que a gente tem o quê, né? Um barman como atração principal, e aí a gente poderia pensar naquele filme Coquetel, né? Que é a própria definição de bar americano. Tem, sem sombra de dúvidas, né, aquele balcão central, as prateleiras bem vistosas para que tenha uma boa exposição. Esse bar ocupa uma expressão. Ele ocupa uma localização central, né? Evidentemente que mais para trás, né? Alguns bares são efetivamente no meio, mas provavelmente eles sejam no fundo e no meio para que se tenha uma boa visibilidade. As outras atrações costumam derivar dele. Um palco vai estar ao lado, um piano vai estar ao lado, que aí vai. Além dessa estrutura, como a gente tinha comentado antes, né, também mesas, cadeiras e eventualmente sofás para que as pessoas fiquem bem acomodadas. É um detalhe importante de lembrar agora que pessoas bem acomodadas consomem mais, né? Então pense nisso. Vale a pena pagar um pouquinho mais por uma mobília com mais conforto e fazer o seu cliente ficar mais e em ficando mais consumir mais. Mas tem uma coisa interessantíssima do bar que é a fidelidade à barra, efetivamente. Eu sou um que gosta de sentar na barra e é mais desconfortável. Mas não tinha um banquinho mais alto, sem imposto, mas é legal. Pega você tá enxergando, tá vendo, tá conversando. Mesmo se for o Luca Tinari, que ele não gosta muito que sentem no bar dele, que é para ele ficar aparecendo. E ele não conversa, ele manda sair do bar. Mas fora isso, a maior parte dos bartenders tem um apreço por quem senta ali e conversa.
Não sejam os que não têm, sejam os que têm, tá? Sejam os que acolhem o cliente. Afinal de contas, isso é uma indústria é uma parte da indústria da hospitalidade. A indústria da hospitalidade não é falar coisa bonita nos bastidores, é trabalhar com decência, não só com os de fora, mas com os de dentro também. Porque tem gente aqui, no Brasil, inclusive, que se mete a falar de hospitalidade e não tem a menor educação com qualquer colega. Mas saindo das polêmicas, normalmente, quando ele está ali ligado a um hotel ou a um restaurante, a gente tem, claro, toda a estrutura do restaurante, aí, além das bebidas, a gente vai ter um serviço de cozinha talvez mais rebuscado. Não necessariamente eu preciso ter o bar e o restaurante como coisas compartilhadas. Posso ter um hotel em que eu tenha ali um restaurante, tenha um bar, e o bar seja o bar e tenha o cardápio do bar, o restaurante seja o restaurante e tenha o cardápio do restaurante. E eventualmente se mescla alguma coisa, vai bebida para lá, vem comida para cá, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Também é importante dizer que esse tipo de empreendimento, muitas vezes, ele tem, se ele for do mesmo dono, inclusive, administrações separadas, e aí um tem que dar lucro, ou também tem que dar lucro, tem que dar lucro. E aí é importante separar as coisas, exatamente para ter um controle operacional. Então, em piano bar é basicamente um American Bar com piano, ponto. Mas é muito comum de hotel, né? Lembro naquele hotel lá do Montevidéu, que é bem típico do Montevidéu, bem perto no centro de poder ali, tem o que é a Radisson, que antigamente era a Vitória Plaza. Ali tem um típico piano bar, né? Um lado é a barra, outro lado o pianinho, e as mesinhas, tudo sentado ali num hall, e é um negócio bonito, assim. É um negócio extremamente de requinte, né? Ah, provavelmente frequentado por executivos, provavelmente que gire ali um pouco mais em torno da conversa, da boa música e a bebida estando ali como companheira. A snack bar, que eu acho que é uma definição menos importante, até porque vocês vão ver que em algum momento um bar ele pode se enquadrar em mais do que uma dessas classificações. Para quem já viu tipologia de restaurante, tipo de bar, tipo de restaurante, para mim é o tipo de coisa que não faz o menor sentido se aprofundar. Porque ela muda de acordo com o autor e ela não tem um grande referencial teórico. Ou seja, na realidade, quando o autor A falou uma coisa, o outro falou outra, ele fez um compilado daquilo que ele vê, né, na prática. Então, por isso, eu não faço uma grande questão, assim, de ter, nossa, muitas horas por lá. Vocês têm que saber o que é esse tipo de bar, o que é aquele. Precisam saber como a coisa funciona. E as estruturas básicas. Mas, como eu dizia, um snack bar, provavelmente ele tem um pouco de enfoque mais, assim, em ter comida e bebida, e comidas rápidas, mas de ser um pouco diferencial do que seja apenas um bar mais de bebidas. Wine bar e agora cervejarias, eu botaria aqui tudo no mesmo patamar, como bares em que você tem uma bebida específica e que tem alguma possibilidade para coquetelaria, sobretudo à base dessa bebida que dá nome ao bar. Mas que o grande lance ali é o sommelier ou o sommelier de cervejas, e é vinho ou cerveja. Isso tem ganhado algum destaque no Brasil. Eu acho que a gente chegou num patamar, tem uma percepção minha, em que a gente não absorve assim tanto de wine bar. Cervejaria, sim, a gente teve um crescente, mas também me parece que já chegamos num patamar. E claro, a cervejaria é mais barata, é mais democrática, as pessoas costumam tomar mais cerveja do que vinho. O vinho já é um pouco mais difícil, e é claro que ele vai ter uma expansão um pouco menor. Mas em Floripa, por exemplo, já se tem alguns bares, alguns já fecharam, inclusive, e já consolidados, tá? Eu não estou falando de nenhum cenário de recessão econômica, fique bem claro. Claro que piora as coisas, mas estou dizendo assim, em termos de um consumo que virtualmente volte a ser alto, eu acredito que ele já chegou num patamar aí de wine bar que você pode ter na região metropolitana de Florianópolis, mas foi aí uma tendência que veio e ficou, né? Não só parou de crescer. Parou de crescer nem um pouquinho, mas está estável.
A gente vai ver o Bardega em São Paulo, eu acho que é o mais importante de todos. É muito interessante, porque são muitos, muitos, eu não lembro quantos focos são, mas é uma cacetada de máquinas, que nem essas que tem em Floripa, ali no The Wine Pub, Wine Station, que você vai lá, toma um vinho, toma outro, quando vê você gastou R$ 500, inclusive tem vinhos caríssimos servidos em taça. Democratizou bastante. E como eu disse, né, no caso do vinho, o principal é a wine machine. No caso das cervejas, substitui elas, que sabem nadar, pelas torneiras ali, alguma câmara fria, né, para servir a cerveja em barril. E, eventualmente, cervejas mais especiais em garrafa, efetivamente. Isso depende do tamanho do bar e do quanto se consome. Pode ter a tua coisa mais cara em barril, inclusive, se tiver fluxo. Se tiver tamanho de câmara, né, e torneiras suficientes para ter ela disponível. Single bar, bar de solteiros. Eu faço uma aposta aqui, falando em single bar, que vai existir alguma coisa esquisita pós 2020. Vai existir alguma coisa aí, bar, assim, eu, bar don't touch me, não sei. É exatamente uma aposta, mas eu tenho a impressão que uma parte do mundo talvez vai pegar essa coisa, assim, nós precisamos ficar mais, ter menos contato, ou vai descobrir que gostou de não ter que ter contato, sei lá. Pode ser uma elucubração minha. Algumas coisas já existem, por exemplo, bar de solteiros. Bar de solteiros tem, não pode ser um bar qualquer outro, pode, que, enfim, o público acabe gostando ali né, do flerte, daquela coisa toda. Não dá para dizer que é um bar que, meu Deus, olha, ele tem isso, ele tem, sei lá, preservativo na porta do banheiro. Claro que não é isso, né? É, mas é provavelmente um bar em que o seu público entenda que seja um lugar bom para isso. E às vezes a gente que é de cidades menores, seja Floripa, Porto Alegre e eventualmente até mesmo Curitiba, não entende muito isso. Né? Você pode segmentar tanto, mas se tu vai para São Paulo, com uma Babilônia, tu vai descobrir, tem sentido. Tem sentido. E em São Paulo tem espaço para tudo. Inclusive, eu lembro uma reportagem na Playboy, há uns 20 anos atrás, falando bem isso. Quais eram os lugares que se ia para ter mais do que apenas bebida ou comida. Boite, ou boate, né? Boate é caixa em francês e não sei por que virou sinônimo de casa de shows. Só que é importante dizer que, né, nas boas casas é uma casa de shows. Assim como o cabaré, né? Cabaré é um lugar que até tem mulheres seminuas dançando, mas é um lugar de dança, não é? O Lido, por exemplo, é um cabaré famosíssimo de Paris. O mesmo caso da boate, tá? Que costuma, claro, ter bar. Afinal de contas, quanto mais bebida. É uma coisa que cassino. Né? Quanto mais bebida entra, mais a gente gasta com algumas outras coisas que talvez não deveria e não o faria num juízo perfeito. Aliás, é um momento bom para lembrar que, enquanto profissionais do bar, a gente tem que ter esse cuidado também. Tá? A gente precisa promover o hábito de beber de modo saudável e precisa não continuamente, se eu dissesse, dizer, o cara tem que beber 24 horas, não é isso. Mas precisa fidelizar esse cliente para ele voltar. Não adianta eu me esvair nele aqui, tocar e bebida e deixar ele podre, sair, pegar um carro, se matar e não vender nunca mais. Tá? Eu acho que isso é um ponto muito sutil que a gente tem que saber entender. Quando que está na hora para a gente oferecer uma água que seja de graça, talvez oferecer um drink da casa, alguém que não tenha álcool, você, né, dá aquela mensagem do tipo, talvez seja a hora de parar. A gente não sabe a hora de parar, tá? E eu venho aí há 30 e tantos anos dizendo que eu vou aprender e eu não aprendo. Até porque na mínima distração, né, como é que é, o anjinho do mal vai ali e diz, né, pode beber. Então, eu acho que sim, isso é um papel social do bartender. Alguns países têm uma coisa que eu não concordo muito, né, que responsabilizam, a própria Austrália é assim, né, o bartender é responsabilizado, ou enfim, o pessoal da casa é responsabilizado pelo cara ter bebido demais, sair, bater o carro, matar alguém. Mas eu acho que a gente também tem que saber nossos limites. Né? Eu não concordo muito com isso. O pessoal vem com essa aí, que tinha que ser assim que você olha. Ele é um cliente, ele está consumindo. A tolerância das pessoas é diferente. Eu não sei se ele está dirigindo. Eu não sei se. Enfim, né? Mas acho que, claro, chegar em casos extremos é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado.
É importante lembrar, né, que daí tem um cara bebendo até dizer chega e gastando mais, e aí espantando vários outros que não beberiam até dizer chega, mas que somados beberiam mais do que ele. E que tariam mais comentários positivos em rede social. Tem que lembrar muito disso, né? Hoje a gente está extremamente balizado por rede social. Por mais incapacitadas que sejam as pessoas que comentam, elas são clientes, e a gente precisa entender isso. Bar de executivo, que normalmente é um bar de hotel, né? Em que a gente vai ter ali o happy hour, ou mesmo o pós-escritório ali, não mais, não como o happy hour de liberdade geral, mas como o ambiente de conversa junto com alguma bebida. Eu acho isso bastante útil, é nesses lugares que acontecem que aparecem as grandes ideias das empresas. E aí, claro, vai ter alguma coisa para comer, imagina que vai ter saído aí de uma reunião, de um trabalho, não jantou, não comeu nada, então como, toma uma bebidinha. E, enfim, assim se caracterizam os bares executivos. Quase sempre bares de hotel. Então. Cafés são bares que servem cafés, e aí a gente pode botar lá no lado do wine bar, da cervejaria, tem o café. Né? Ah, e tem coquetelaria em cafeteria? Pode, deveria talvez. Até um pano de fundo maravilhoso para fazer grandes coquetéis, tá? Que vão bem com cerveja, com uísque, com destilados, com até mesmo com vinho. E acho que não necessariamente precisa estar quente, tá? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nisso. Claro, a parte de café a gente trata na parte de café, mas acredito que a gente teria que ter um olhar melhor para o café. E outra, né, para os cafés especiais tem, apesar de crises e tudo mais, tem tido mais espaço, ou seja, um serviço bem feito, uma carta bem feita de cafés numa casa especializada pode te render bastante. Pubs, né, que são bares ingleses, que sobretudo vendem cerveja, e eles são tidos na sua origem como democráticos. Aqui no Brasil a gente sabe que o pub não é baratinho, tá? Em Floripa tinha um pub, como é que chamava? Não é das minhas épocas, mas Porto Alegre tinha um Mulligan, ainda tem. E aqui na Padre Chagas, um pouquinho mais para baixo, tinha não me recordo mais, mas também não interessa, quem não conheceu vai continuar não conhecendo. O que quero dizer é que pub teve uma época que a gente teve mais em cima de pub. E aí, como basicamente um bar que vende cervejas, estilo irlandês e tudo mais, estilo inglês, irlandês. Mas, enfim, vai ter alguma coisa de coquetelaria. Ah, claro, em Floripa tem o Black Swan, né? Seria o mais parecido com pub, que inclusive investiu bastante em cerveja. Hoje é basicamente uma cervejaria. Com serviços noturnos, digamos, serviços noturnos dança, tá? Por favor. Quer dizer, eu não fui lá ainda depois disso, mas acredito que não tenha se desvirtuado tanto assim. E aí a gente se encaminha, essa conversa, ela é de fato, né, mais breve. Eu não vejo por que de a gente se tanto, cobrando e tudo mais. E vocês vão ter espaço para as dúvidas de vocês que eu respondo customizadamente, vamos dizer assim, sob medida, né? Depois faço um vídeo com as dúvidas. Mas veja só, vale a pena, já falei sobre isso, não tem problema a gente repetir, tá? Competências do bartender, vamos tirar essa escrita aqui. É importante dizer também, né, que quem chega depois, e eu, embora faça isso há 11 anos, cheguei depois, algumas coisas eu tentei manter como eram, outras eu precisei dizer, precisamos mudar. O mundo mudou. Tá? Então, algumas referências minhas ainda são mais antigas, outras são mais novas. Eu tento cada vez ir mais para o lado do mais novo. Por isso que algumas vezes vocês vão ver assim, alguns conceitos mais quadrados, que eu vou dizer, mas eu não levo isso tão a sério. Mas, enfim, está aí para saber. Voltando aqui. Bom, o bartender, claro, é responsável pelo serviço de bebidas e eventualmente de lanches no bar, isso depende muito, né? Se tem ou se não tem uma brigada de cozinha, ou mesmo de salão, né? Às vezes cabe ao bartender, né, o porcionamento, ou algum preparo rápido e o serviço. Mas normalmente a gente tem aí uma equipe de salão para isso. Um parêntese importante, e é o que está escrito aqui, né? Um parêntese importante é a gente falar sobre treinamento de equipes de salão. Igualzinho como é no restaurante,
quem representa, né, o procurador do restaurante é o trabalhador de base. É o cara que vai te atender na mesa. Esse cara tem que ser bonzinho, tá? Bonzinho não de dar chorinho, não é isso que eu estou dizendo. Esse cara tem que saber o que ele está fazendo. E tem um caminho para isso. Estudo, estudo e estudo. Seja fazer o que a gente faz aqui, né? Estudo formal, seja o treinamento em serviço. E o treinamento em serviço, algumas vezes, tem bons, mais rápido, mais direto, né? E com bons resultados. E acho que é importante a gente pensar nisso. Quando vocês gerenciarem uma equipe, engajem essa equipe. Mostrem para ela que quando ela levar um drink de graça, enfim, dar um jeito, dar uma desviada ali, ela está diminuindo caixinha da equipe. Ela está diminuindo a própria vida financeira do estabelecimento. Quando ela vende uma coisa que ela não sabe te dizer, ela vende com menos convencimento. Agora, como é que faz para ela saber? Ela tem que estar disposta, evidentemente, né? Esse trabalhador tem que estar disposto, mas o restaurante precisa ter meios para isso, e é muito fácil fazer. Faz um drink para um determinado momento lá no seu trabalho, prova. Sobrou vinho, cerveja, alguma coisa assim, uma garrafa que pode ser feito uso, para e prova, não manda para a cozinha para usar para cozinhar, não bota fora e não enche a cara. Acho que é um momento interessante de socializar. E aí falar, tá vendo que esse drink tem essa característica, essa cerveja tem isso, esse vinho tem aquilo. Isso aqui dá muito certo com aquele prato X que a gente serve. O prato X não é um X salada. Desculpa, em vez de eu ficar quieto, eu tive que fazer um comentário ruim. Mas, além disso, é importante para que ele consiga fazer a leitura da própria mesa, do próprio cliente. Ele vai dizer, olha, esse aqui ele prefere tais e tais drinks, quer dizer que ele vai para esse lado. Olha, prefere Dry Martini, Manhattan, Negroni, provavelmente ele prefere drinks secos, ou seja, as bebidas que a gente tem aqui no nosso cardápio, as que mais se relacionam com o gosto deles são essas. Eu acho que isso é bem importante. Tá? E não se aprende lendo fichinha. Se ajuda. E ajuda, inclusive, a beber melhor, mas se aprende provando mesmo. Tá? Eu não gosto muito dessa história, mas é só ler, não é. Não é. As duas coisas para mim não. O planejamento e o preparo dos coquetéis e dos drinks, e mesmo de todo operacional, cabe, né? Ao head bartender, ao chefe de bar, por aí vai. A própria reposição de utensílios, né? Copos que quebram, que são roubados, os copinhos de moscomilho que são roubados, os canudos retornáveis que são roubados, né? Quem tem que estar de olho nisso é o chefe de bar, ou quem estiver fazendo o papel de chefe de bar. Então, o planejamento é importante, saber fazer uma ficha técnica é importante, a gente em aula vai ver isso aí, são bem materiais e custos, e eu vou cobrar que isso seja feito. E olha aí, mais uma que eu vou dizer que é o grande diferencial é esse, né? São vários, e esse é um deles, tá? Saber fazer uma ficha técnica. Primeiro, porque ninguém gosta, segundo, porque isso é o que determina alguém que tem prejuízo e alguém que não tem. Porque quando tu tiver tudo lançadinho ali, tu sabe quanto te custa um coquetel, quanto que te custa dar uma cortesia, um chorinho e tudo mais, e o quanto que o teu preço tá bom, porque às vezes padroniza o preço lá é 17, aí 17 tem drink de 8, tem drink de 20, tá faltando aí. E também 17, eu não gosto muito dessa ideia de preço único, porque ela não te traz gamas, ela te necessariamente um preço só. Então, eu acho que é importante pensar nisso. Evidentemente, higiene e estoque eu tinha dito, utensílios eu falei, mas acho que higiene, controle geral também está relacionado com isso, mas higiene do bar é fundamental. E aí, ter a barba, eu sou barbudo, beleza, mas pode ser enorme, tem que estar organizada, vamos dizer assim, tem que estar ordenada a barba, né? Tem que estar ou aparada, ou feitinha, ou tudo mais. Cabelo é a mesma coisa. E unha não tem nenhuma justificativa, tá? Cabelo a gente prefere maior ou menor, barba maior ou menor, unha curta e ponto. Não tem justificativa. Né? Pra não estar tocando nas coisas ali, não dá para ter flexibilidade nisso. Luvas, quando for necessário, pode ser que sejam importantes, mas eu não sou o maior fã da luva, porque a luva te dá uma falsa. Eu e algumas outras colegas de microbiologia dizem a mesma coisa, né?
Então eu vou dar uma falsa impressão de limpeza. Aí eu botei aquele negócio lá, né? Aquele negócio ele foi. Não vou conseguir segurar isso aqui, mas aí ele vai, né? Aí eu não vejo, eu cumprimento o cliente com a luva, eu coço com a luva, eu passo a mão na roupa, na perna, no que for, e a luva vai abençoada, né? Ela tem um negócio que ela limpa tudo. Não, ela serve para te não pôr a nossa mão suja em contato com alguma coisa. Se a luva for para a mão e virar igualzinho a nossa mão, esquece, ela não precisa estar limpa, é só um gasto a mais. Eu muitas vezes prefiro uma mão bem limpa do que livres, que parece que as pessoas esquecem de limpar. E é um item que chama atenção, tá? Então, você já pensa para quando aluno não pega dinheiro, acontece, tá? É raro, mas acontece bastante, literalmente. E tem que ter aí, né, boas, além da apresentação pessoal, boas habilidades de comunicação, sem dúvidas, tá? Vocês vão vender, vocês têm que entender o que estão te pedindo e vocês têm que se fazer entender. Então, por favor, percam a inibição, não sejam mentirosos, tenham clareza no que vão apresentar, tenham clareza no que vão falar, tá? Isso é muito importante. E assim, ó, tem que conhecer bebidas, sem dúvidas, e grande parte do nosso esforço é isso, tá? Fazer vocês entenderem mais para vender melhor. Fazer vocês conseguirem entender quando o cara te perguntar qual que é a diferença de Bourbon e Tennessee. Fazer o cara, vocês conseguirem responder quando o cara perguntar se gin e genebra é a mesma coisa, tá? Isso é muito importante. Mas, além disso, eu diria assim, de conhecimento geral, porque vocês são um misto de psicólogos, com, enfim, mãe e várias outras coisas, que pessoas vão sentar lá, às vezes elas estão sozinhas, cansadas, elas vão conversar, vão falar da vida dela, vão perguntar se tu acha que a mulher estava certa quando traiu, vocês nunca acham a opinião, nunca tem opinião contrária, sempre digo que está certo, tá? Realmente, tá? É preciso ter conhecimento e é preciso ter sangue frio para escutar opiniões aí sobre sociedade, política, mundo, gênero, que não são as nossas, e a gente não poder, assim, já que somos pessoas contratadas por uma empresa, não podermos ser enfáticos em dar nossa opinião, tá? De todo modo, é importante ter opinião formada e ler sobre as coisas. É uma grande habilidade de trabalhadora de qualquer área ter aí conhecimento interdisciplinar. Não é coisa de livro que eu estou dizendo, tá? Interdisciplinar não é. É conseguir estar à altura do teu cliente. E isso, inclusive, se ganha cliente, tá? E, claro, aplicar decentemente serviço, tá? Isso inclui aí a própria questão de limpeza de copos, a demora que leva para levar um drink a uma mesa, porque afinal de contas ele está com uma aparência aqui e 5 minutos depois ele está com outra. Não dá para deixar ele esperando lá. É importante que o bartender seja, antes de tudo, alguém que esteja aí na monitoria dos serviços do bar como um todo. E eu acredito que, inicialmente, a nossa conversa é essa aí, de a gente falar sobre estruturas do bar e pensando no comportamento que a gente tem que ter como profissional do bar e começando, não está um tempo exatamente bom para ir fazer visitas, mas à medida que for visitando bares, vá olhando, vá analisando, vá pensando e vá trazendo as dúvidas que a gente responde, deixa ali um formulário para vocês e a gente vai respondendo e vai conversando. E nos vemos na prática, que com certeza cristaliza tudo isso que a gente fala aqui, não tenho dúvida disso. Eu também não quero avançar muito mais, porque a gente fala, e a distância a gente tem tempos diferentes, né? E, enfim, então eu espero que façam uso do vídeo como achar melhor, se quiser cortar em 4 partes, se quiser ler inteiro de uma vez só, se quiser parando, anotando e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas, enfim, né? Para esse momento inicial era isso que eu gostaria de abordar. A gente segue aí na sequência, tem mais assuntos para tratar. Inclusive, eu vou ser obrigado e até a próxima aula.